Vamos dar uma olhada em duas coisas que vão deixar as filmagens de drone muito mais cinematográficas. Mas antes, não se esqueçam de se inscrever no www.desafioinvestidores.com.br e concorrer à chance de ganhar até R$1 milhão em criptomoedas. Mas vamos lá! Fala galera, Paladino do canal Paladox, e hoje eu quero mostrar para vocês o meu brinquedinho novo, sim, Mavic Air. Eu comprei ele porque em agosto eu vou tirar férias e nas férias eu vou pro barco do meu irmão, para quem não conhece, o canal IPA Dive, dá uma olhadinha aqui. E eu quero fazer as filmagens e deixar as coisas mais cinematográficas. Então as duas coisas mais importantes vão ser o perfil da imagem dentro do drone e como que a gente faz para controlar a entrada de luz dentro do drone. Então beleza. Toda a imagem ela é composta pela tratativa da luz. Então a gente tem ISO, a gente tem a abertura e a gente tem a quantidade de quadros por segundo. Então o ISO é só uma amplificação da luz. Quanto menor o número do ISO, mais limpa a imagem vai ser. A outra coisa vai ser a abertura, que é a quantidade de luz que vai entrar. No caso do Mavic Air, a abertura é fixa em 2.8, então não dá para mudar isso daí. O ISO tem que ficar no 0. Então o jeito correto é fazer a mudança disso daí nos quadros por segundo. Além disso, existe o perfil da imagem e como a gente trabalhar esse perfil da imagem. Além dessas duas coisas, existe também o padrão da luz, que é o calor que está sendo considerado, isso é medido em Kelvin. Quando a gente tem uma luz branca, ela vai perto dos 5.500, 5.700 Kelvin. Se a gente tem uma luz muito amarela, então a luz vai perto dos 3.000 Kelvin, 2.800 Kelvin, e isso daí dá a cor geral. Quando eu tiro uma foto, isso não faz muita diferença, porque eu tiro foto em formato RAW, então eu consigo editar isso daí depois. Mas no caso do vídeo, e o vídeo do drone, ele sempre tem um perfil de cor que está atrelado a isso daí. Embora eu tenha como consertar depois, não fica tão bom. Mas vamos dar uma olhadinha num exemplo, deixando tudo no automático no meu Mavic Air. Então aqui, como vocês podem ver, a gente tem ali o ISO, é 100, quanto menor melhor. O Shutter Speed está 1 por 1000, 1 por 1250. E o WB, que é o White Balance. Então White Balance é aquela questão da cor. Então se prestar atenção aqui, ó, ele sai, levanta, tudo certinho. Mas vocês vão ver que o Shutter vai começar a mudar. O White Balance vai começar a mudar, e o White Balance, a mudança dele, estraga a imagem, porque se for tratar a imagem depois em post, vai ser horrível, porque às vezes ele vai ficar no 5300 e às vezes ele vai mudar a tonalidade das cores para 4400, 4300. Então isso daí acaba com a imagem, isso daí complica a imagem muito grande. Outro detalhe importante de deixar no automático é que se prestar atenção nos pretos, nas sombras ou nas árvores, isso daí também vai acabar deixando tudo muito escuro. Então o contraste vai ficar muito alto e desses escuros, como é um sensor muito pequeno, eu não consigo recuperar nenhum detalhe lá de dentro. Então, como vocês podem ver, eu estou dando a volta e aí depois eu volto pro principal e aí a gente vai dar uma olhada nas árvores. Então, por exemplo, quando eu estou virando para o lado, dá para ver também que não existe uma fluidez muito grande nessa movimentação. Mesmo eu estando alto, aqui eu devo estar uns 30 metros de altura, dá para ver que a imagem ela fica um pouquinho travadinha. Então ela dá um staggering. E aí, agora, quando eu estou voltando, se prestar atenção no detalhe das árvores, a gente vai conseguir ver que as sombras elas não têm muito detalhe. E os pretos são extremamente pretos. Então, toda a informação que eu tinha lá se perdeu. Então, toda a sombra, ó, aqui de novo a gente consegue ver como tem a diferença. E ele muda, tá vendo? Ele vai ficando mais claro, mais amarelo. E embora ele tente trabalhar isso daí junto com o shutter, aqui eu tenho a mesma luminosidade que eu tinha antes. Então, por exemplo, se eu olho ali para ver a questão dos pretos e essas sombras aqui nas árvores, dá para ver certinho, assim, pô, mas como que eu não tenho mais detalhe nisso daí? Se eu tivesse mais detalhe aí, eu conseguiria depois arrumar e deixar isso daí muito mais bonito. Mas então beleza, qual é o jeito que eu tenho que fazer? Como é que eu configuro a minha imagem?
eu entro aqui nos 3 pontinhos, depois eu vou aqui nesse Video Size, eu escolho o tipo de cor que eu quero, o The Cinema Like, que é como se fosse um log. Depois eu vou no estilo, aqui no estilo é que é interessante, eu tenho que pegar o contraste e eu tenho que diminuir esse contraste. -2, -3, vai depender do perfil de imagem que vai ser escolhido. Então eu estou testando -3 e o Sharpness eu estou deixando em -1, porque eu aumento o Sharpness na edição que eu faço depois e o contraste eu também coloco depois junto com o meu LUTs. Além disso, o White Balance eu deixo travado no Sunny, e aí depois eu tenho que mudar as informações relativas àquilo que eu tinha comentado antes. Tem outras opções aqui também, mas aqui ó, vai para o manual. No manual a gente deixa o ISO no 100, e aí a gente tem que deixar essa parte do MM em 0, ou seja, ele fica exatamente no lugar correto. Eu posso dar uma olhada, levantar o drone, ver exatamente para a área principal que eu vou filmar e de repente, pô, para essa área em específico, 1250 vai ficar melhor, ou 2000 vai ficar melhor. Então eu tenho condições de, antes de sair com o drone, eu mesmo modificar isso, eu fazer esse teste. Então, por exemplo, agora aqui, ó, eu vou partir. Vocês podem ver que a imagem ela está lavada, ela está sem graça. Quando eu vou, no final eu vou mostrar uma comparação de 3 coisas possíveis. Então aqui, ó, mas por exemplo, quando eu passo por áreas que antes estavam muito pretas, e assim como a área no final que tem as árvores, dá para ver uma melhora considerável. Então aqui, ó, onde tem esse corredor entre os 2 prédios, entre esses 2 prédios, dá para ver que ele tem detalhe lá ainda. E se eu colocar o LUTs que eu normalmente uso, como vocês podem ver, ele dá uma vida à imagem, né? Então o verde ficou super verde, o céu está mais azul, existe mais contraste, mais detalhe, fica uma imagem muito melhor. Mas mesmo assim a gente ainda está vendo essas travadinhas que ele dá? Essa travadinha que ele dá é porque o frames por segundo ele está muito alto. Bom, só com essa dica já é possível ver que a gente consegue fazer uma imagem muito mais consistente. Então a gente mantém as características durante toda a filmagem, os verdes vão sempre ser iguais, os azuis vão sempre ser iguais, e a gente consegue fazer uma manutenção grande da cor. E isso é muito importante, porque na pós-produção, quando for montar a imagem, vai colocar um LUTs ou vai fazer alguma mexida no Lumitre, é importante que as cores se mantenham iguais para que na pós-produção tudo acabe se mantendo igual. Então por isso que é tão importante deixar no manual. Agora, por exemplo, às vezes quando tem uma movimentação, mesmo ela sendo muito sutil, ainda assim ela fica um pouquinho quadro a quadro, assim. Quando eu estou virando para o lado, não sei se vocês notaram, mas ele fica quadro a quadro. Então o único jeito que tem para fugir disso daí é deixando o frame o dobro da quantidade de quadros. Então, por exemplo, eu aqui estou filmando em 4K 30 FPS. Eu tenho que deixar a minha velocidade de fechamento, o meu shutter speed, no dobro do que é o meu frame rate. Então, por exemplo, eu filmo em 30, o meu shutter tem que estar em 1/60. Mas eu não consigo deixar ele 1/60, senão ele vai ficar todo estourado, ele vai ficar tudo branco, porque tem muita luz entrando. E aí que a gente chega e consegue utilizar esse tipo de filtro. Então, esse daqui é um filtro bem pequenininho, com um polarizador. Então depois dá para deixar o céu mais azul. Na imagem que eu fiz aqui eu esqueci de arrumar o polarizador, porque era a primeira vez que eu estava usando, mas eu consigo tirar várias paradas de luz. Então assim, eu tenho aqui um que eu uso para câmera, para fazer filme no lado para fazer filme,
E isso daqui é como se fosse um óculos escuro. Então, se olhar, ele tem aqui do menor, do mínimo. Então, por exemplo, se olhar aqui, ó, vocês ainda conseguem me ver, né? Agora, se eu for fechando isso daqui, ele vai escurecendo, ó. E aí vocês param de me ver. Então, isso daqui é um filtro ND circular. Ele vai de uma parada de luz até 10 paradas de luz. Ou seja, entrando menos luz, eu posso diminuir minha velocidade de fechamento, meu shutter speed, para ser o dobro do que é a velocidade dos FPS. Então, dessa forma, eu consigo deixar a imagem muito mais bonita. E para isso que serve a utilização desses filtros pequenininhos. Eles vão na parte de dentro, no drone. Então, como vocês podem ver aqui, aqui tem esse óculos escuro. E como ele tem esse óculos escuro, aqui na lente do drone, eu consigo deixar a imagem em 1/60, o shutter speed, e aí a gente tem uma coisa semelhante a isso daqui. Então, essa imagem, eu coloquei as três, uma do lado da outra. Na esquerda a gente tem o todo automático, e aí no meio a gente tem ele sem o filtro, e na direita a gente tem com o filtro. Então assim, ó, esses dois aqui na direita, no meio e na direita, eles são muito semelhantes, mas se olhar agora fazendo essa curva, o mais à direita ele é muito mais fluido. Então, como eu tenho a minha velocidade o dobro do FPS, o blur que eles chamam, o movimento, ele é muito mais fluido, ele fica mais bonito, mais agradável ao olho humano. Então, por esse motivo que eu sempre filmo em 24 FPS, e no caso do drone eu filmo em 30, e filmando em 30 eu pego na pós-produção, eu transformo ele em 24 e acelero. Então, por esse motivo que a maioria dos meus vídeos, muita gente comenta, nossa, mas é tão bonito. Não que eu seja bonito, porque eu sei que eu não sou, mas a imagem, pô, ela é tão agradável, exatamente por isso, porque a maioria das pessoas faz os seus filmes para o YouTube ou em 30 FPS, que é o que a televisão usa, ou em 60 FPS, que fica tudo muito filme de realidade virtual, assim. E eu gosto do 24, que ele é muito mais fácil de olhar, muito mais agradável. Resumindo, então, 3 coisas. Saia do automático para drone, ele não sabe usar, o automático dele é muito ruim. Façam o setup da imagem daquele jeito, ou então deixem ela padrão e só tratem ela de forma automática para poder ter a imagem sempre do mesmo jeito. E assim isso não vai deixar desagradável para quem estiver assistindo. Se quiser fazer alguma coisa que tenha uma movimentação muito de perto, é interessante comprar esses filtros ND e esse polarizador. Ele deixa a imagem muito cremosa, muito fluida. Então é importante usar isso daí, principalmente se filmar alguma coisa muito de perto. Se for bem alto, acima de 30 metros, não tem muita importância. A não ser que faça alguma movimentação um pouco mais rápida. Se fizer a movimentação rápida, vai precisar ter o dobro do FPS, né, para deixar mais cinematográfico, mas caso contrário nem precisa. E outra dica que tem para chegar no cinematográfico é, por exemplo, nesse drone daqui ele chega a fazer 120 fps, então em 1080, então eu posso filmar em Full HD em 1080 e acelerar em post, né? E para deixar ele em 24 fps, e ele mantém essa mesma qualidade. É só eu pegar e deixar o meu shutter speed em 240. Então é sempre o dobro. Se eu filmar em 60 fps, o meu shutter speed tem que estar em 120. E dessa forma eu consigo deixar a minha imagem super agradável. Certo? E é isso aí, pessoal. Essas são as minhas 3 dicas. Não se esqueçam de dar like, se inscrever, clicar ali no sininho para avisar vocês quando tiver vídeo. E até a próxima. Valeu!